E o deputado federal Eduardo Bolsonaro se colocou como um plano B para representar a direita nas eleições presidenciais de 2026. Ele ressaltou que a primeira opção para concorrer é seu pai, Jair Bolsonaro, que está inelegível após 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar também criticou a inelegibilidade do seu pai e as decisões da Justiça brasileira que condenaram políticos como o ex-deputado federal Daniel Silveira. Assunto para o nosso debate aqui no estúdio. Coube, inclusive, ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que considera Lula como um nome fortíssimo para 2016 e que não vê nenhum outro nome para a direita. E daí, hoje, então, Carlos Bolsonaro apresentando, se colocando ali como um plano B e o pai dele em primeira opção. Sim, a gente viu, inclusive, recentemente, sobre isso, Soraya, uma manifestação do próprio presidente meio que transferindo o seu capital político para os filhos. E aí, Fábio Piperno, eu quero a sua opinião, porque parece ficar muito mais fácil você passar o capital para os filhos, para o nome dos filhos, e depois tirar de volta, né? O que não seria o mesmo caso com outros desses interessados, todos governadores, que podem se lançar pretendendo alcançar esse eleitorado em 2026. Qual que é a sua avaliação sobre o nome de Eduardo Bolsonaro se colocando como opção em 2026 para a presidência da República? Tem muita gente que aposta nesse mercado futuro das eleições, ora apontando para Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, vai todo mundo errar. É evidente que o presidente Bolsonaro não tem a menor, mas a mínima intenção de transferir o seu capital político para qualquer aliado ou, pelo menos, para qualquer outro integrante desse segmento à direita. Se não for ele, e provavelmente não será, por tudo que o cerca, né, ele vai, sim, tentar viabilizar alguém que tenha o seu sobrenome. Isso, para mim, está muito claro na movimentação tanto do deputado Eduardo Bolsonaro quanto na do senador Flávio. Para mim, seriam esses os 2 candidatos naturais. Agora, isso não quer dizer consenso no campo da direita. Até porque eu tenho, inclusive, estranhado que os institutos de pesquisa continuam muito silenciosos em relação a testar a alternativa Pablo Marçal. E também é interessante que não entra o nome da Michele Bolsonaro quando se fala em transferência para a própria família. Aí, o Acácio Miranda, como é que você vê o nome da Michele disputando com os filhos do Bolsonaro? Esposa e filhos disputando o mesmo capital político. Você acha que tem diferença? Ela agrega algum outro tipo de público? Como você avaliaria o nome da Michele, ex-primeira-dama? Koba, hoje são só conjecturas. Por quê? O ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de todas as dificuldades jurídicas, no seu íntimo, e relata isso às pessoas mais próximas, que ele tem vontade de disputar as eleições 2026. Ele tem a esperança de reverter o quadro jurídico para as eleições 2026. Até porque a grande liderança da direita e a liderança mais eleitoralmente viável da direita nas eleições de 2026 ainda é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seus filhos Carlos, Flávio, Eduardo disputaram cargos de menor expressão e a sua esposa Michele nunca disputou uma eleição. Independentemente da proximidade, eles são incógnitas sob o ponto de vista de uma eleição majoritária. Repito, diferentemente do ex-presidente. E é importante nós ressaltarmos também que, apesar das alternativas viáveis no campo da direita, o ex-presidente não dá indicativos que irá apoiar outro candidato que não seja alguém da sua família. Por isso que Arthur Lira ontem disse, e com muito conhecimento, que o atual presidente Lula é franco favorito nas eleições 2026, porque a direita sairá fragmentada. Muito rapidinho, Zé. E esta outra notícia que a gente acompanhava há pouco envolvendo o contrato encontrado na sede do PL sobre uma reforma na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, uma reforma no valor de R$900 mil, que corresponde a quase 10 vezes mais o valor da própria casa, o valor declarado aos órgãos competentes. Como é que isso está repercutindo aí em Brasília? Eu fiz uma matéria uma vez aqui para a Jovem Pan mostrando as declarações dos candidatos e dos eleitos e como é ridículo.
Eu descobri que eu sou muito mais rico do que quase todos os políticos. Na candidatura do presidente Lula, por exemplo, eu peguei lá a declaração, tem apartamento de 84 mil, eu falei, eu não quero nem olhar, eu compro por 84 mil um apartamento de 3 quartos em São Paulo. E é assim essas declarações. Pode observar, a gente vê, por exemplo, Romero Jucá com um patrimônio de 80 mil reais. Olha, o carro dele deve valer mais de 80 mil reais. Então, não é parâmetro, porque as declarações são os preços dos imóveis lá da compra, porque a legislação brasileira não permite a atualização dos valores. Se atualizar, tem que pagar a diferença em imposto. Então, fica esse valor e se paga o imposto quando vende, porque aí vê a valorização do capital e se paga a diferença. Então, não é parâmetro para valor. É evidente que a casa dele lá vale muito mais. Mas é a declaração dele do imposto de renda de quando comprou a casa, há anos atrás, há 10, 20 anos atrás, não sei exatamente. Mas é preocupante qualquer tipo de fraude nesse sentido. Dizer que se gastou mais, e já estão comparando aqui, a esse caso, ao sítio lá de Atibaia, onde se gastou mais do que o valor do sítio. Quer dizer, alguém pagou uma reforma mais cara do que o valor do imóvel. De qualquer forma, pode ser apenas um projeto e que a reforma não tenha sido executada. É o embate político. Sobre essa disputa pela presidência, está difícil mesmo a definição de um nome de direita. Está difícil. E é por isso que aumenta a pressão sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em 30 segundos, meu querido Gustavo Segré. Primeiro, a grande maioria das declarações de imposto de renda tratam sobre o valor e não tem a ver só com políticos, do valor de compra. Agora a Receita Federal permitiu que se atualizasse para um pagamento de 4% em lugar de 15% ou a alíquota que corresponda. Sobre o termo da reforma, pode ser 900 mil. Sinceramente, o valor que cada um gasta na reforma não é da minha incumbência. O que sim me preocupa é a origem do dinheiro que vai ser utilizado para a reforma. Não somente do ex-presidente Jair Bolsonaro, de um monte de gente que faz reforma e não temos a mínima ideia de onde saiu o dinheiro. E foi bem citado aí pelo Zé Maria a lembrança do sítio de Atibaia, que alguém pagou e nem sabe para quê e nem sabe de quem era.